mostrando aí primeiramente, né, a equipe da nossa escola, a equipe de direção, a equipe de coordenação, do qual esta equipe está à frente de todo esse trabalho dessas aulas pela internet, né. É um prazer poder colaborar com vocês, então. E aqui nós temos a nossa referência, este livro maravilhoso, A Conquista da Matemática. E é o que alguma informação minha, né, do professor. Eu sou pedagogo e matemático formado pela Universidade do Estado do Pará e professor dos nonos anos D, E e F da Escola Ronan Fidelis. É um prazer ser professor de vocês. Então, nós iniciamos o estudo do livro aprendendo a trabalhar com um conhecimento matemático mais experimental. E aqui na imagem 1, a gente vê uma demonstração geométrica para a descoberta do número irracional, que você já sabe qual é o conceito desse número irracional. Então, primeiramente, em cima da malha pontilhada, foi feito o desenho de um triângulo e o desenho dos quadrados. No quadrado 2, aí nós temos a continuação desse processo. E no quadrado 3, já o deslocamento do triângulo isósceles, com as suas medidas. A medida maior, que é a medida x, né? E as duas medidas do lado isósceles, a medida 1 em 1. Então, a partir disso, aplicando essa propriedade do triângulo, nós vamos perceber a importância, né, da experiência matemática. Isso lá no nosso livro, vocês podem ler aí na página 14 e 15, que bem explicado, e nós também discutimos isso nas nossas aulas. Então, passando para o slide 2, aí nós temos a continuação daquela demonstração. E aí mostrando o triângulo isósceles, já do lado maior com o quadrado de medida x, e os lados menores das medidas 1 em 1, né? E no quadrado 2, aí a gente vê já a explicação do valor de x. Ou seja, x elevado a 2 é igual a 1 elevado a 2 mais 1 elevado a 2, somando 1 mais 1, 2, né? Então, x elevado a 2 é igual a 2, ou x vezes x, que é igual a 2. Esse mesmo valor, nós vamos encontrar, então, a raiz quadrada de 2, que está aqui do lado x do triângulo. E esse triângulo, então, nós já vamos localizá-lo aqui na reta, a raiz de 2 com a demonstração do triângulo. Então, nós vamos perceber que a raiz de 2 ela está aqui localizada depois do 1, né? Entre o 1 e o 2. E aí, com os mesmos experimentos, nós vamos observar que vamos encontrar também a raiz de 3. Então, quem será a raiz de 3, né? A raiz de 3 vai ser 1, esse lado 1 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, a raiz de 2 é 2. A raiz de 2 ao quadrado é 2. Por quê? Porque nós tiramos o radical, então ficou só o 2. Aí somando 1 mais 2, 3. Então, x ao quadrado é igual a 3. Então, x é igual a raiz de 3. Nessa sequência, nós vamos encontrar todas as raízes irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6. Então, o livro ele é bem explicativo nessas observações aí que vocês já podem ler na página 16 e 17, né? Esta revisão. E aí, a partir disso, nós vamos chegar na página 19. Os exercícios que fizemos em sala, vocês lembram, referente às questões anteriores. Chegando na página 19, então, nós vamos relembrar novamente o π. As três circunferências concêntricas, né? Cortados os seus segmentos, nós temos os valores, e aí nós vamos medir o comprimento dessa circunferência pela medida do diâmetro. Então, tomando como experiência uma moeda de R$ 1, então a medida de seu comprimento vai ser 84,9, né? Pela medida do diâmetro, então será 3,14. Na figura 3, nós já temos a mesma experiência
com uma lata de alumínio. Então nós vamos observar aí o comprimento da circunferência 220 milímetros dividido por 70 milímetros, também encontrando 3,14, né? Como vocês estão vendo aqui pela. Então aí essa experiência se estende a todas as circunferências. Se for medido o comprimento do diâmetro, o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, então nós vamos encontrar esse valor, o π, que é o 3,14, do qual nós já sabemos utilizar. Na sequência, nós vamos ter o conjunto dos números reais. E aqui na tabela 1, nós temos exemplos de diversos números reais. Lembrando que os números reais são formados pelos números naturais, os números inteiros, os números racionais e o último que a gente viu a demonstração, os irracionais. Esses números reais, eles podem ser localizados numa reta, como a gente pode olhar bem aqui na figura 2. Alguns números localizados nós vamos chamar de reta real, né? E esses números reais, então, eles são todos esses números, eles vão estar entre os números 0 e 1, menos 1 e menos 2, menos 2 e menos 3, entre o 0 e o 1, o 1 e o 2, e assim por diante. Então, é uma reta que apresenta valores infinitos. Lá na página 21 do nosso livro, está bem explicado, né? Que você já sabe também. Aí nós vamos evoluir um pouco para as operações com os números reais. Aqui já no quadro 3. Então, nós vamos realizar essas operações, como exemplo, no exemplo 1, calcular o produto de 5 vezes raiz de 3. Então, observando que a raiz de 3 é um valor aproximado de 1,73. Então, nós vamos ter 5 vezes raiz de 3, aproximadamente vai ser 5 vezes 1,73. Então, que será 8,65. Esta continha, vocês lembram que nós demonstramos na videoaula? Então, aqui nós estamos só revisando. Nós estamos revisando, né? Então, quanto é o valor de 5 vezes raiz de 3? Será 8,65. Vamos calcular, então, raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência, já no exemplo 2. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 5 elevado a 4, que é igual ao 5 repetido 4 vezes, né, 4 fatores. Fazendo a multiplicação, lembra que nós demonstramos na videoaula, nós temos raiz de 625, que é igual a 25. Então, por que que o 25 é a raiz quadrada de 625? Você já sabe, porque o 25 é o lado do quadrado. E o 625 é a área. Então, a raiz quadrada de 5 elevado a 4 é 25. No exemplo 3, vocês podem observar os valores aproximados de raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada de 2. Então, qual é o valor aproximado de raiz de 14? Vai ser 3,74. Qual é o valor aproximado de raiz de 2? Será 1,41. Então, somando 3,74 mais 1,41, nós temos 5,15. Então, nessas raízes irracionais, nós tiramos os valores quando for para a gente fazer esta soma, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão. Então, nós calculamos sempre os valores aproximados, como vocês podem ver aí no exemplo da página 22. Então, lembrando que o nosso livro é o apoio fundamental, essa leitura aí. Então, através da leitura, nós vamos observando e refazendo esses exemplos e fazendo os exercícios. Lembrar, esse é um momento que a gente tem que sempre lembrar para vocês. Ou seja, que nós devemos, como estudante, continuamente estar lendo os conteúdos, porque senão a gente esquece. Então, aquilo que eu estudei ontem, se eu não revisar hoje, então eu poderei esquecer, tá? Aqui, nossas referências, de onde foi que nós tiramos a ideia daquela aula? Do nosso livro, claro, né? Por que o nosso livro? Que é a nossa referência. Então, nele, você já pode, novamente, folheando aí com incentivo aí da sua família, né? Dos pais, dos irmãos, das pessoas que você convive na sua casa. Eu quero agradecer aqui o
professor Milton Pereira Lima, que me ensinou a preparar estes slides. Né? Um agradecimento. E a vocês, que vocês são um público-alvo. Se não fosse vocês, não teria aprendido a preparar essas aulas. Agradecer aos meus colegas professores da Escola Rona Fidel, meus colegas de sala, né? Os que trabalham comigo de segunda a quarta, de 1 às 6h15, que é a professora Jusilene de Ciências, que eu admiro muito, professora Aparecida Mendes, de Português, professora Vanísia, de Artes, professor Mauro Roberto, do qual a gente escuta muito rock and roll junto, professor de inglês, que ele sempre me dá os ensinamentos de inglês, e os demais professores, professora Raimunda, todos vocês, tá? Com carinho, e Devilson. Vamos ouvir? Quantos minutos, meu filho? Vê.